aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Aproximar-se de Deus no período do Antigo Testamento era impensável. Ninguém queria chegar perto de Deus no Antigo Testamento, por uma razão muito simples. Deus é santo, Deus é justo, Deus é poderoso, Ele é tremendo. E nós somos pecadores, merecemos a sua ira. Quem pode se aproximar de Deus? Essa sensação que Abacuque teve quando ele viu a glória de Deus e os atos que Deus haveria de fazer contra a nação de Judá e nos reinos daquele mundo. Nós lemos no final de Abacuque, ele diz assim que entrou a podridão nos meus ossos, meus joelhos vacilaram, eu quase não fiquei em pé, né? Deu dor de barriga, né? O meu íntimo se comoveu, as minhas entranhas se comoveram. Era essa a reação das pessoas quando se viam diante da presença de Deus. Ou, por exemplo, Daniel, lá no capítulo 10 do seu livro, diante da manifestação do anjo do Senhor, que era a presença do próprio Deus, ele cai no chão, passa uma semana abatido sem poder se levantar. Ou Moisés, diante da sarça ardente, é obrigado a se ajoelhar e ouve a voz: tira as sandálias do teu pé. Os israelitas no pé do Monte Sinai, quando Deus desceu em glória, eles disseram para Moisés: não fale Deus conosco, nós estamos com medo. Ouve, Moisés, as palavras de Deus e nos transmite. Ou como Isaías, diante da visão da santidade de Deus, Isaías capítulo 6, ele vê os anjos ao redor de Deus dizendo: santo, santo, santo é o Senhor de Israel, Senhor dos Exércitos. Qual é a reação de Isaías? Ai de mim, que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor. Era isso que acontecia no Antigo Testamento, quando alguém se aproximava de Deus. Mas agora, o autor da carta aos Hebreus diz àqueles judeus cristãos: aproximemo-nos de Deus, cheguemos próximos a Ele. Não é só entrar no santuário, mas nos achegar a Ele. Nos achegar a Ele. Os israelitas, para se aproximar de Deus, eles tinham que oferecer sacrifícios e depender da mediação dos sacerdotes, mas agora nós somos encorajados a livremente nos chegar perto de Deus. E é isso que nós queremos, não é para isso que nós estamos aqui nessa noite. Nós queremos não somente entrar na presença de Deus, mas nós queremos chegar perto dele. Porque o temor se foi, o temor da morte, da condenação já foi tirado. Por isso que nós podemos nos aproximar dele. Chegamos como igreja à presença de Deus para adorá-lo, para agradecer-lhe, cantar-lhe louvores, contemplá-lo, ouvir a sua voz através da palavra, apresentar em oração e súplica as nossas necessidades, interceder pelos amigos, interceder pelos irmãos, interceder pelos pobres, interceder pela nossa nação, pela autoridade constituída. E tudo isso, veja o que ele diz, ainda nesse versículo, verso 22. Com um coração sincero, ou seja, um coração verdadeiro, sem engano e sem hipocrisia, e em plena confiança, ele diz ainda, ou seja, com uma fé firme, com plena certeza de fé, de que o nosso Deus nos ouve, que Ele nos acolhe, que Ele nos recebe, que Ele tem prazer em nos tomar na sua presença. Nós podemos fazer isso, e eu chamo sua importância para isso, eu chamo sua atenção para esses dois pontos importantes. Nós podemos nos achegar a Deus, nos aproximar dEle confiantemente, por dois motivos, que o nosso autor diz aqui no verso 22. Porque nós tivemos o coração purificado de má consciência. Uma consciência pesada sempre é um empecilho para a gente chegar perto de Deus, não é verdade? Vocês sabem disso. Quando vocês caem, quando vocês tropeçam, a consciência acusa. E você fica receioso de chegar perto de Deus, não é verdade? Você fica ressabiado, fica meio que envergonhado. Mas agora o nosso autor diz: chegue-se livremente a Deus, porque o seu coração foi purificado de obras mortas. A sua consciência, ela foi limpa da culpa pelo sangue de Jesus. E, portanto, com a consciência tranquila, não é que nós somos perfeitos, mas que os nossos pecados foram pagos, foram quitados pelo nosso sumo sacerdote, quando ele entrou no santuário, ofereceu o seu sangue, abriu um novo caminho
nossa consciência agora, ela pode ser limpa da culpa do pecado e nós podemos chegar livremente diante de Deus. Tem gente que não quer nem orar, quando pensa assim, por que você não ora? Por que você não chega perto de Deus? A pessoa diz, mas como é que eu vou chegar diante de Deus? Deus conhece meu coração, Deus sabe os meus pecados. Claro que Ele sabe. Mas Ele mesmo já mandou um sumo sacerdote para dar a você uma consciência tranquila. Por isso você pode chegar-se a Deus, aproximar-se de Deus, tendo o coração purificado de má consciência. E, ele diz aqui, numa passagem difícil de interpretar, o corpo lavado com água pura. É uma referência ao batismo, que é uma demonstração pública que nós fazemos daquilo que já aconteceu dentro de nós, que foi a purificação do nosso coração pelo sangue de Jesus Cristo. O batismo tem essa figura, ele não somente é o selo da aliança de Deus conosco, mas ele também é uma expressão da lavagem, da purificação que no Antigo Testamento era feita com água e que o batismo simboliza e representa. Então, com isso feito, o coração purificado e já tendo demonstrado publicamente pelo batismo que nós somos de Jesus Cristo, nós podemos nos achegar com confiança e nos aproximar do nosso Deus. Essa é a segunda orientação que Ele nos dá aqui.